Queridas Déboras, que a graça e a paz do Senhor esteja com todas. Eu sou Solange, da cidade de Salvador. E vamos ao nosso devocional de hoje, que tem por tema Destemida para viver o propósito. Baseado no versículo 14 do capítulo 4 do livro de Esther. Nós sabemos a história de Esther, né? Mas vamos ao versículo que diz: se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família do seu pai serão mortos. Quem sabe, se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Que recado, né? Que recado. Botou Esther na parede. E aí, é como se ele dissesse, se você ficar calada, aí não será por isso que Deus vai deixar de fazer o que ele quer fazer. Porque os planos do Senhor não podem ser frustrados. Não é verdade? Aí ele diz, socorro e livramento surgirão de outra parte dos judeus. Mas você e a família do seu pai serão mortos. Por quê? Porque ela e a família são judeus. Todos, ela estava inclusa. Então, se o decreto era para os judeus, eles estavam inclusos. Não é verdade? Mas Mardoqueu tinha aquela consciência de que Jó teve quando disse, lá no capítulo 42, o verso 2, Jó disse, bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Louvado seja Deus. Ele sabia. Mas acontece que ela estava lá e tomou conhecimento. Irmãos, quando a gente toma conhecimento de uma situação, Deus nos traz. É para a gente fazer alguma coisa. E o que fazer? Só perguntando a ele. Só orando. Ela pensa na dificuldade que tem para chegar ao rei. Corria risco de morte. Porque existia também a lei de que ninguém poderia se apresentar sem ser convidado. Mas a estratégia, só Deus sabe como fazer. E então ela procurou orar, porque sabia que antes de qualquer atitude, deveríamos buscar de Deus a orientação. Ela aprendeu desde pequena. Ela foi criada por Mardoqueu. Quando os pais dela morreram, Mardoqueu adotou-la como filha e a criou, confiando em Deus, orando a Deus, buscando a Deus. E então ela viu que deveria fazer isso. Para superar as dificuldades, encarar os desafios e se posicionar para a batalha, era preciso conversar com Deus. E ela então mandou esse recado de volta para Mardoqueu, para que todos os judeus orassem 3 dias e jejuassem 3 dias. E o mesmo ela fez também com as mulheres lá no palácio. Esther sabia que, em primeiro lugar, deveria buscar de Deus a orientação. Antes de conversar com o rei, ela conversou com o rei dos reis. E Deus, o que fez? Deus fez com que ele chamasse ela e perguntasse o que quer falar comigo. Pede até metade do palácio que eu te dou. Olha que disponibilidade, que disposição de atendê-la, de recebê-la. Ele ficou. Deus é que move o coração do rei. Não tem impossível para Deus. Nosso Pai é o Pai do impossível. Tem lugares que Deus nos coloca, tem situações que Deus nos coloca para fazer, tem conhecimento de situações que Deus nos traz para fazermos alguma coisa. E será que fazemos? Será que oramos? Deus nos colocou como Débora para orarmos pelos nossos filhos. Devemos fazer isso e ouvir de Deus a orientação.
nós não conhecemos os desígnios de Deus. Ele diz: eu é quem sei o pensamento que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhe um futuro e uma esperança. Deus confirma que tem propósito de esperança na nossa vida, para o seu povo. Em meio a caos, dificuldades, incertezas, medo, outros sentimentos que nos permeiam, tentando nos enfraquecer, fazer desistir. Mas Deus, por sua infinita bondade e misericórdia, Ele nos desperta e nos encoraja a nos posicionarmos para a batalha. O salmista, no Salmo 73, e o verso 24, ele diz: tu me diriges de acordo com os teus desígnios, e no fim me acolhes em honra. Foi o que ele fez com Esther. Esse versículo se cumpriu na vida de Esther. Então devemos aprender a confiar mais, esperar em Deus, ter certeza de que Ele vai agir da sua maneira, do seu modo, de acordo com os seus propósitos. Pois Ele é quem planeja e faz executar. A oração estabelece uma dependência de Deus, pois Ele é Pai. E nós somos filhos, como filhos, nós confiamos. Nós temos um relacionamento íntimo com Deus. Alinhar nossa vontade com a vontade do Senhor. Isso é ser humilde. A oração desenvolve a fé, a paciência, a esperança. A oração é a chave que permite a permissão, a ação divina. Então, meus irmãos, para vivermos o propósito, é preciso se posicionar, ter coragem. E para ter coragem é preciso confiar. E quem confia, espera. E quem espera, vive o propósito. Que sejamos destemidas para vivermos o propósito em nossas vidas e na vida dos nossos filhos. Em nome de Jesus. Amém.